Bom dia. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era uma pessoa que sabia esperar em Deus. Ele não atropelava os processos de Deus. Ele sabia que ele era ungido de Deus, que ele ia ser rei de Israel, mas ele tinha paciência em saber esperar. Ele é um garoto, uns poucos 17 anos, quando ele é ungido por Samuel. Vai passar por dificuldade, por afrontas, vai sofrer perseguição de Saul, porque ele vai se tornar rei só quando ele tem 30 anos. Tem todo um período em que Deus vai prepará-lo, que Deus vai trabalhar na vida dele para ele se tornar o maior rei de Israel. Mas ali, nesse período, ele não atropela os processos de Deus. Uma vez ele está dentro de uma caverna, fugindo de Saul. Saul entra na caverna. O soldado dele, olha, chegou a hora, mata. E aqui em Samuel 24, versículo 6, ele diz assim: e declarou aos que seguiam que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Ele sabia que aquilo que Deus havia prometido para ele, Deus ia cumprir. Que não havia necessidade de tirar a vida de Saul ou de usar meios errados. E é isso que nós temos que aprender na nossa vida. Se nós temos um chamado de Deus, se Deus nos promete algo para a nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte, nos preparar para aquilo que Deus vai fazer, mas nunca atropelar os processos de Deus. Nunca querer dar uma ajuda a Deus. E às vezes nessa ajuda usar até meios errados. E aqui Davi tinha essa convicção, que ele era um ungido de Deus, que Deus tinha um plano para a vida dele, que no momento certo, Deus ia colocá-lo no trono de Israel. E aí quando ele tinha 30 anos, Deus coloca, primeiro para reinar em Hebron, ele reina 7 anos, depois ele vai reinar 33 anos sobre todas as tribos de Israel, e vai ser um dos maiores reis de Israel. Mas Deus nos chama, Deus nos faz promessa, mas o tempo de Deus não é o nosso grande problema. E às vezes nós temos consequências difíceis na nossa vida. O próprio Abraão, o pai da fé, né? Quis dar uma ajuda a Deus e teve relações com um escravo. Só que um menino que nasceu Ismael não era o filho da promessa. Depois trouxe problema para o lado dele, trouxe problema para a nação de Israel até hoje, por causa dele querer dar uma ajuda a Deus. Ele não crê que aquela mulher estéril podia ter um filho. Então, se você tem uma promessa de Deus, saiba esperar em Deus, saiba perseverar. Dependendo das lutas, da dificuldade, das perseguições. Mas na hora certa, no momento certo, em que nós estamos preparados para receber a bênção, Deus nos abençoa. Que Deus te abençoe durante todo esse dia.